Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui, tá bom? Pra substituir aquela aula que nós não tivemos hoje, devido a um problema de conexão que eu tive aqui na minha região. Ainda não voltou, tá? Agora falaram que volta até as 15 horas, tomara que volte mesmo, que eu preciso fazer um monte de coisa da escola, tá certo? E aí eu vou fazer esse vídeo pra esclarecer algumas dúvidas que de repente poderiam surgir durante os exercícios. O combinado desde ontem era que vocês fizessem exercícios até o mãos à obra, né? Nós estamos trabalhando sobre estamos trabalhando sobre figuras planas, né? Áreas de figuras planas, tá ok? E alguns exercícios vai cobrar de vocês conversão de unidade. A apostila de vocês tem a tabelinha de conversão de unidade, mas também foi compartilhado no grupo de vocês uma outra tabelinha que até o Vinícius compartilhou. É uma tabelinha mais simplesinha, mais fácil de vocês conseguirem fazer, que é a planilhinha do ano passado, do sexto ano, para quem estudava já conosco. Então lá no grupo do WhatsApp de vocês tem essa tabelinha de conversão de unidade diária, tá bom? Bom, área de figuras planas, né? Quais são as nossas figuras planas? Nossas figuras planas são, primeiro, o quadrilátero ou quadrado, né? Tá certo? Então o quadrado nós já sabemos que ele tem 4 lados iguais. Tá certo? Então como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado. Por que lado vezes lado, professor? Porque os lados são iguais. Então se eu fizer esse vezes esse vezes esse, tanto faz, tá certo? Tanto que, quando vocês observarem um exercício que tem a área de pedindo área de quadrado, vocês vão ver que ele vai dar a dimensão só de um lado. Por exemplo, fala aqui, ó, 3. Como é um quadrado, eu sei que tudo é 3. Então se aqui é 3, aqui também é 3. Então a área desse quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Tudo bem? Mas 9 o que, professor? Por enquanto é 9. A gente não está falando de unidade de medida ainda. Agora, se a medida ele tiver em metros, né? Ó, metros, tá ok? É o que? 9 metros quadrado, que nós estamos falando de área. Tá bom? Retângulo. O retângulo é bem parecido com o quadrado, né? Só que o retângulo ele tem duas arestas iguais lado a lado, ou seja, duas paralelas, né? Ó. As paralelas maiores são iguais e as paralelas menores são iguais, ou seja, as paralelas horizontais são iguais e as verticais também são iguais. Então, se eu falo para você que a área do retângulo é igual ao quê? A base vezes a altura, tá certo? Ou lado maior vezes lado menor. Professor, posso fazer lado menor vezes lado maior? Pode, porque a ordem dos fatores não altera o produto, nós estamos falando de multiplicação. E eu falo para você que esse retângulo aqui tem 8 de comprimento e 4 de altura. Então a área dele vai ser 8 vezes 4 ou 4 vezes 8, tá bom? Tanto faz aí. 8 vezes 4, 32. 32 o que, professor? Vai depender da unidade de medida. Se ele tiver em centímetro, ok? 32 centímetros quadrados. Tá certo? Então aqui são os dois primeiros quadriláteros aí que nós vamos falar sobre a área deles, tá ok? A área do quadrado e a área do retângulo. Bom, o próximo que nós vamos falar aí, né, para esclarecer, aliás, nós já falamos isso em aula, né? Lembrando que esse vídeo aqui é só para fazer alguns esclarecimentos, tá ok? Área do paralelogramo, né? Paralelogramo, né? Qual é o paralelogramo? É aquela figura aqui, ó, que ela é bem parecida aí com o retângulo, né? Tá certo? Se nós cortarmos aqui, ó, forma um triângulo aqui, como também forma outro triângulo aqui de ponta cabeça. 2 triângulos invertidos aí, né? E se eu cortar somente um lado dele, eu vou ter um trapézio do outro lado, né? Tudo bem? Então esse é o paralelogramo. Mas professor, como que eu calculo a área desse carinha aí? Mesma coisa, gente, que fez aqui no retângulo aqui, ó. Base vezes altura. Sempre o paralelogramo vai dar pra gente a altura, tá bom? Ou comprimento, tá certo? Caso o exercício não der, ele vai dar aí as medidas desse triângulo e nós vamos substituir a medida do triângulo para o paralelogramo, tá bom? É questão de raciocínio lógico aí pra gente conseguir pegar isso daí. Então, como que eu faria isso aqui, ó? Vou falar pra vocês que esse paralelogramo aqui, ele tem aqui de base aqui, ó, 10, tá certo? 10. E ele tem de altura 5. Então, qual é a área dele? A área é igual a 10 vezes 5. A área dele é 50.
50 o quê, professor? Vai depender da unidade de medida que nós estamos trabalhando. Centímetros, metros, milímetros, quilômetros, Dan, HM, DM, vai depender, tá bom? Se for HM, nós colocamos HM ao quadrado. Tá certo? Então estamos aí agora com a área do paralelogramo. Bom, vamos agora dar exemplos que qualquer uma dessas três áreas que nós falamos agora, eu tenho isso daqui, ó. Eu vou explicar em uma figura, mas serve para todas as figuras. Todas e quaisquer, tá ok? Até as próximas que eu vou explicar para vocês. Eu tenho um retângulo aqui, ó. Esse retângulo tem de comprimento 14 centímetros. E ele tem de altura 120 milímetros. Posso fazer área direto? Não, não pode fazer área direto. Primeiro eu tenho que fazer a conversão de unidade, tá bom? Porque elas estão em unidades diferentes, ó. Então primeiro eu converto. Mas professor, eu vou usar a tabelinha de área direto? Não, vai usar a tabelinha de comprimento. É uma tabelinha que vocês também têm ela aí, que foi compartilhada com vocês. Se caso alguém não tenha conseguido a tabelinha, foi o Vinícius que compartilhou. Pede pro Vinícius compartilhar com vocês novamente, tá bom? O que acontece aí, ó? Eu tenho que transformar ou S em milímetro ou S em centímetro, tá certo? Eu prefiro trabalhar com números que não tem a vírgula, porque tá mais fácil de fazer a conta. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 14 centímetros e vou transformar em milímetro. Para mim transformar o 14 centímetros para milímetros, eu vou ter que andar 2 unidades para a direita. Cada unidade que eu passo para a direita, eu multiplico por 10. Então vai ficar assim, ó. 14 vezes 10, 140. O resultado vezes 10 de novo, né? Então 140 vezes 10 é 1.400. Então eu tenho o que aqui, ó? 1.400 milímetros. Agora eu posso fazer a conta. Para mim saber qual é a área. Como que eu vou fazer a conta? 120 vezes 1.400. Ou 1.400 vezes 120. Tá certo? Quanto que vai dar isso aí, gente? Vamos lá, vamos fazer as contas. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a conta aí, tá ok? Vamos ver quanto que vai dar aí esse valor aí. 120 vezes 1.400. Quatro vezes 2 é 8. Porque eu tô fazendo com uma estratégia diferenciada, tá? Vocês vão fazer da forma que vocês aprenderam, tá bom? 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 1 é 4, 1 vezes 2 é 2. Então 4 com 2 é 6. E 1 vezes 1 é 1. 168. E eu baixo os zeros aqui. Deu 168 mil. Ok? Então vocês têm que chegar nesse valor aqui de 168 mil. 168 mil o que, professor? 168 mil milímetros quadrado, porque eu tô falando de área, tá bom? Então esse tipo de conversão de unidade nós temos que fazer em todos que aparecerem com a unidade diferente. Ou também pode acontecer assim, ó. Pode chegar para vocês dessa forma, ó. Um quadrado tem uma área de 140 metros. Opa, faltou um zero aqui. 140 metros quadrados. Converta essa unidade para dm quadrado. Então eu vou ter que passar uma unidade para a direita, multiplicação. Só que agora aqui ela já está ao quadrado, então ela é a tabela da superfície. Então agora eu não multiplico por 10. Cada unidade que eu passo, eu multiplico por 100. Então 140. Opa. 140 vezes 100. Como que eu faço uma multiplicação dessa aqui muito fácil, gente? Ó, números terminados em 0. Eu esqueço o 0 pelo momento. Multiplico pelo primeiro. 140 vezes 1 é o próprio 140. E os dois zeros que apareceram aqui, eu repito eles. Então ficou quanto? 14.000 dm quadrado, tá bom? Uma forma simples de fazer conversão de unidade. Professor, mas a tabelinha ela corre para os dois lados. Para o lado da multiplicação e para o lado dos submúltiplos, que é a divisão.
O processo é o mesmo. Tudo que você vai para a direita, você multiplica. Tudo que você vai para a esquerda, você divide, ó. Vou pegar um exemplinho que eu dei pro 6º ano aqui, tá, ó. No meu caderno aqui, ó. Tabelinha de comprimento, ó. Toda vez que eu vou para a direita, eu multiplico cada vez, cada passo meu é multiplicado por 10. Cuidado para que você não faça assim, ah, dei 3 passos, vou multiplicar por 30. Jamais, gente. É cada passo que você dá para a direita, você multiplica por 10. Se você tá voltando, você divide por 10, tá ok? Então toma cuidado com isso. E quando é superfície, tá ok? A superfície eu tenho a tabelinha aqui, ó. Opa, não é aqui não, desculpa. Superfície tá aqui, ó. Quando eu tenho a superfície, ó, eu multiplico cada passo que eu dou por 100. E divido cada passo que eu volto por 100. Então, se eu dar 2 passos, não se multiplica por 200. Se multiplica por 100, depois por 100 mais uma vez. Se eu tô voltando 2 passos, não divido por 200. Eu divido por 100, depois divido por 100 mais uma vez. E assim por diante a quantidade de unidades que nós vamos passar. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos falar sobre mais algumas áreas aí. Deixa eu virar a página do caderno aqui novamente. Observe que como é interessante o 6º e o 7º ano trabalhando conteúdos aí bem parecidos. Por quê? Porque o nosso conteúdo, o nosso sistema e nosso conteúdo é espiral, né? Espiral é que a gente fica indo e voltando o conteúdo constantemente, apenas alterando alguns conhecimentos ou incluindo alguma coisa nova aí na onde a gente precisa incluir. Bom, vamos falar então agora sobre a área de um triângulo, tá ok? Área do triângulo qualquer. Então vamos lá, ó. Eu tenho um triângulo qualquer aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui, tá certo? E eu quero descobrir a área desse triângulo. A área desse triângulo é muito simples. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, se eu tenho um triângulo de base 7, altura 5, eu vou falar então que a área do meu triângulo é 7 vezes 5 dividido por 2. 7 vezes 5 é 35. 35 dividido por 2 vai dar para nós aí 17,5. 17,5. Tudo bem? Então tá aí a nossa área do triângulo. E a respeito de conversão de unidade, funciona da mesma forma. Tá ok? Da mesma forma. Então aí tá aí a nossa 4ª figura geométrica plana pra gente conseguir encontrar a área. Bom, vamos para o próximo. O próximo é um amigo aí. Ele é amigo do triângulo, né? Vamos dizer amigo quase parente, né? Dos triângulos e amigo quase parente do quadrado e também do retângulo. Ele é a nossa figura chamada losango, tá certo? Losango tem formato de um pipa, né? Pra quem gosta de soltar pipas aí, né? Ó, o losango tem mais ou menos o formato de um pipa aí, tá certo? Ó, bem parecido aí com o formato de um pipa. Nós temos aqui o losango, tá certo? Aonde se eu pegar esse losango aqui, ó, e cortar ele em 4 partes, ó, as diagonais, passar nele aqui, ó, diagonal menor e diagonal maior, observe que eu tenho 4 triângulos retângulos, tá vendo, ó? 4 triângulos eu tenho, tá certo? Então eu posso fazer a área dele calculando a área desse triângulo e multiplicando por 4. Ou posso usar diretamente a fórmula do losango mesmo. Qual que é a fórmula do losango? Do losango, tá certo? A área do losango é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor, também dividido por 2, tá certo? Ou seja, diagonal 1 vezes diagonal 2 dividido por 2. E a ordem também tanto faz, que eu tô falando de multiplicação. Então, a ordem dos fatores da multiplicação não altera o produto, tá certo? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou falar pra você que a minha D1 é igual a 10 e a minha D2 é igual a 8. Tá certo? Então vamos lá, ó. A área do losango é diagonal 1 vezes diagonal 2 dividido por 2. Então vamos lá, ó. 10 vezes 8 dividido por 2. 10 vezes 8 é 80. 80 sobre 2 é 40.
E aí se estiver em centímetro, em metro, seja o que for, ao quadrado, que eu tô falando de área. Tá ok, gente? Então essa aí é a do losango, certo? Vamos agora à próxima e última figura estudada nessa parte aqui, que é o nosso famoso trapézio, né? A nossa última. Então nós falamos, ó, de quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo, losango e agora o trapézio. Então são 6 áreas aí, né? Professor, mas é muita coisa para decorar. Não se decora a fórmula, tá ok? Fórmula se aplica. Então vocês podem ficar olhando na apostila as fórmulas aí quantas vezes for necessário. Bom, o trapézio, né? Vou falar primeiro do trapézio mais convencional. A fórmula é a mesma, mas eu vou falar do mais comum a ser utilizado aqui, né? Tá certo que ele parece aí até um palco, né? Um palanque, a entrada de alguns estabelecimentos que faz esse formato aí, né? Bom, então eu tenho aqui um trapézio. Quais são as características desse trapézio? Tem uma base grande, tem uma base menor e eu tenho aquela famosa altura igual do paralelogramo, ó. Aqui a altura dele aqui, ó. Tirando esses dois triângulos, eu tenho um retângulo ou um quadrado, dependendo aí da formação do meu trapézio. Tá certo? Tem um trapézio no exemplo pra vocês aí, que o trapézio ele tá virado ao contrário. Então ele tá assim, ó. Ele tá aqui assim, depois ele vem pra cá. Opa, desculpa aí. Depois ele vem pra cá. Aí ele vai subir aqui. E aí ele vai fazer assim. O trapézio tá nesse formato na apostila de vocês. E aí ele dá pra nós umas medidas de 7. Depois ele fala que essa maior aqui é 12. E ele fala pra nós que essa outra aqui é 9. Está tudo em centímetros, tá ok? cm. Tudo em cm. Vamos calcular a área então do trapézio. A área do trapézio nada mais é que, ó, área é igual ao que? Base maior mais a base menor. Então, ó, B maiúsculo representa a base maior, mais a base menor, que é o B minúsculo, chamado o famoso Bzinho. E todo mundo vai ser multiplicado pela altura e também todo mundo vai ser dividido por 2. Certo? Então a área desse carinha aqui, chamado trapézio, nada mais vai ser do que, ó, 12 mais 7 multiplicado por 9 dividido por 2. Então a área vai ser quem? 12 mais 7, 19 vezes 9 dividido por 2. 19 vezes 9 vai dar 100, ó, 190, 181, acho que é 171. Isso, 171 dividido por 2. Aqui vai dar 85,5. 85,5. O que? Centímetros quadrados. Então, ó, a área dele é 85,5 centímetros quadrados. Tudo bem? E aí tá a forma da gente calcular aí a área de um trapézio. Bom, a respeito dos exercícios, né? Os exercícios vai exigir de vocês um pouco de raciocínio lógico. Por quê? Alguns exercícios vocês vão ter que utilizar aí as habilidades de área de losango dentro de um retângulo. E aí você vai ter que, né, pensar um pouquinho aí em cima do exercício. Tá certo? Bom, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas que tenham surgido aí durante a execução. Tá ok? E amanhã, se Deus quiser, nossa aula vai estar normal, porque acredito que a minha internet vai estar afiada de novo. Tá certo, 7º ano? Muito obrigado aí. Desculpa de hoje não ter participado. Tchau, tchau.